Boa noite, né? Tudo boa noite. Sejam bem-vindos, né? A esse momento, né? Nós vamos pedir mesmo a graça do Espírito Santo, de que Ele possa abrir mesmo nossos ouvidos, todo o nosso ser possa agora estar voltado para aquilo que o Senhor quer falar conosco, através dessa formação. É uma formação rápida, né? Mas é profundo, né? Porque nós vamos falar de algo que nós até vivemos, né? É a nossa luta para viver, que é a intimidade com Deus, não é verdade? Nós já lutamos para isso, mas quanto mais nós ouvimos aquilo que nós precisamos vivenciar, parece que fortalece ainda mais, não é verdade? Então nós vamos primeiro. Aí, se alguém quiser anotar, se estiver anotando, duas perguntas. Eu esqueci de trazer um pincel. Devia ter trazido um pincel. O que é necessário para uma boa formação? Uma pergunta. O que é necessário para uma boa formação? Tá? Depois, o que é ser íntimo de Deus? Depois, como possuir uma profunda intimidade com Deus? Nós vamos tentar também responder outra pergunta aqui, que é: alguns passos para ser íntimo de Deus. Que passos podemos dar para ser íntimos de Deus? Outra, como ter uma vida de intimidade com Deus? Tá, pelo menos esses. Tá bom? Vamos tentar responder esses questionamentos. Tudo bem, irmãos? Primeira coisa, o que é necessário para uma boa formação? São várias coisas, né? Se a gente for pensar, né? Pedir aqui para... Até a Inês pode falar algumas coisas, Inês, que você pensa que é necessário, é importante para uma boa formação. Isso, o estudo, o conhecimento do assunto. O que mais? Dedicação, o zelo, né? O amor, porque nós precisamos, né? Amar muito, né? O amor é a base do nosso trabalho, né? Buscar o conhecimento, né? Isso, buscar o conhecimento, exato. E o tema de hoje, isso aqui é essencial para uma boa formação. A intimidade do formador com Deus, porque ele não vai ensinar algo dele mesmo, né? Mas do Senhor. É isso. O mestre é o Senhor Jesus. Ele é quem ensina. Nós somos apenas instrumento, canal, né? Então, se nós não tivermos essa intimidade, o ventilador está atrapalhando? Não? Se nós não tivermos essa intimidade com Deus, nós certamente não faremos uma boa formação, não é isso? Irmãos, vamos lá, deixa eu ver aqui. A intimidade. Aí aqui tem uma definição de intimidade com Deus, desse pensador. Vamos lá? Intimidade com Deus gera... Quanto mais perto você estiver de Deus, mais você vai estar com Ele. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, não é verdade? E se nós estivermos bem perto dele, mais nós vamos nos parecer com Ele. Nossas atitudes vão ser coerentes, não é isso? Nossos sentimentos vão ser os sentimentos de Deus. Nossos pensamentos vão ser os pensamentos de Deus, e aí nós vamos ser muito mais usados pelo Espírito Santo, não é isso? Então, o que quer dizer? A primeira coisa, para uma boa formação, então, nesse percurso aqui que nós vamos ver, ser íntimo de Deus e cheio do Espírito Santo. Então, o formador precisa ter muita intimidade com Deus e está cheio do Espírito Santo. Agora alguns passos, vamos lá, sobre o que é ser íntimo de Deus. Vamos ver?
O que é ser íntimo de Deus? Ter intimidade com alguém é colocar aquela pessoa dentro do nosso coração, não é, irmão? Confiança. Aqui nós temos uma imagem, né? Nós precisamos depender inteiramente de Deus, não é, irmãos? A intimidade com Deus pressupõe também uma dependência total do nosso ser. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus e, segurando na mão dele, nós nos sentimos protegidos, né? Como uma criancinha, né? Então, quando a gente tem intimidade com Deus, nós colocamos ele no nosso coração, não é isso? Nós nos entregamos, é uma reciprocidade, né? O Senhor nos coloca dentro do seu coração e nós colocamos o Senhor também dentro do nosso coração. Então, a intimidade. Quando nós dizemos que temos intimidade, para nós, né, pessoas, para termos intimidade com alguém, nós não precisamos conhecer, não é verdade, irmãos? Então, a intimidade com Deus, ela vai crescendo. É um processo crescente, contínuo. À medida que a gente vai se aproximando mais de Deus, a nossa intimidade vai ficando muito mais profunda. E nós passamos a falar com Deus assim, como se fala com um amigo, né? Igual a Sueli falou que a menina dela disse que Jesus é o melhor amigo dela. Por quê? Porque ouviu, né? Então, nós vamos tendo uma proximidade a ponto da gente conversar com Deus mesmo, como quem conversa com um amigo. E o nosso melhor amigo, aquele que pode resolver todos os nossos problemas, não é isso? Então, a intimidade quer dizer colocar algo para dentro. Ter intimidade com alguém é colocar alguém dentro do coração. Da mesma forma, intimidade com Deus é deixá-lo nos colocar no coração dele e colocá-lo dentro do nosso coração. Nós colocamos Deus dentro do nosso coração, porque nós dependemos inteiramente dele, 24 horas. Nós reconhecemos a nossa dependência total de Deus. Sem ele, a nossa vida não tem sentido, nós não temos nem força para suportar as adversidades, não é isso? E à medida que eu quero, eu dou passos e eu desejo, o Senhor, é como se fosse uma paixão. Deus tem uma paixão muito grande por nós. Então o amor de Deus por nós não tem limites. E na medida dessa aproximação, gente, vai gerando uma profundidade interior muito grande. E aí depois nós vamos ver como é que nós vamos conseguir essa profundidade cada vez maior. Através de quem? Do Espírito Santo, né, irmãos? Através do Espírito Santo é que nós vamos chegando a essa profundidade cada vez maior. Porque é Ele que nos coloca no coração de Deus. É o Espírito Santo que nos revela Deus. Então, ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente. Passar tempo com ela, não é? Irmãos, como é que está nosso tempo com o Senhor? Nosso tempo mesmo, de intimidade com Ele. Nós temos gastado tempo com Deus ou nós usamos para Deus só o tempo que sobra? Né? E eu ouvi o irmão falando um dia desses, eu achei interessante, o irmão falou no ensino dele, que eu gostei, né? Assim, para mim me tocou também profundo aquilo que ele disse. Que ele falou que se a gente deixar para Deus só o tempo que sobra, o diabo vai dar um jeito de fazer não sobrar, que é para você não ter tempo para ter intimidade com Deus. Então nós não podemos dar sobras para Deus. Nós temos que dar a Deus o que tem de melhor em nós. Então nós precisamos trabalhar muito a nossa disciplina, né? Nós precisamos ter autodisciplina sim, para a gente conseguir tempo, irmãos. Porque é difícil hoje, né? Porque são muitas coisas ao mesmo tempo que nos que tiram a atenção. Então, geralmente, quando a gente gosta de alguém, a gente quer saber o que a pessoa gosta e o que ela quer.
Então é preciso ter intimidade com Deus e saber o que Ele quer de nós. Senhor, o que queres que eu faça? O que quer que eu faça diante dessa situação, meu Deus? E aí nós vamos tendo todas as respostas, irmãos. Não é verdade, né? Nesse nosso processo de caminhada. As respostas de Deus sempre vêm à medida que eu me aproximo e confio nele, não é isso? Para ter intimidade com Ele é preciso passar tempo fazendo o que, irmãos? Para ter intimidade com Deus é preciso passar tempo fazendo o quê? Orando, lendo a palavra. Porque às vezes nós dizemos até que temos intimidade com Deus e oramos, mas será que durante o dia nós escutamos o Senhor também? Todos os dias nós escutamos o Senhor? Não é? Quando temos intimidade com Deus, ficamos mais preparados para enfrentar as batalhas da vida. Isso é verdade, irmãos. Vamos a... Oi. Ficaram mais fortes, né? Ficaram juntos. Sim. Oi, irmão, tudo bem? Seja bem-vindo. Pega uma cadeira aí para ele, ô Vicente, pro irmão aí. Ó, o senhor pode, se quiser, sentar ali ou aqui, pega uma cadeira aí. Vamos abrir aí em Tiago 4. Tiago. Seja bem-vinda, Cidinha. Pegar a cadeira para Cidinha. Ou você quer sentar aqui, Cidinha? Onde você quiser, onde ficar melhor aí para você. Estamos abrindo em Tiago. A gente está falando de intimidade com Deus, tá? A vida de intimidade com Deus para o formador e também o pregador. Todos os servos precisam disso, né? Todos nós servos, né? Deixa eu ver se é 1 Tiago ou é 2, irmãos. Tiago 4. 8. Tiago capítulo 4. E o versículo 8. Isso. Aproximai-vos de Deus e Ele. Agora vamos pegar o anterior. Vamos ver aí vamos a partir do versículo 4. Vocês encontraram na página 1541. Vamos lá, vamos ler juntos? Vamos lá. A partir do versículo 4. Vamos lá. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão, diz a Escritura, sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso, ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus. Resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos pecadoras, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Palavra do Senhor. Irmãos, é forte essa palavra, não é? Não é forte? Até o 10? Vamos lá. Reconhecei a vossa miséria,
Afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Era o que nós dizíamos, vocês lembram daquela imagem que eu coloquei antes, né, da criança? Vou até voltar aqui, né? Que é ser íntimo de Deus, tem esse sentido de depender de Deus mesmo. Nós dependemos totalmente do Senhor, nós nos humilhamos diante dEle, nós reconhecemos a nossa pequenez, por isso que nós lemos isso aqui, não é isso? Intimidade com Deus gera mudança de vida. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais Ele permanecerá. Não era esse aqui não. Depois eu mostro para vocês esse outro slide. Então, ser íntimo de Deus é ter sempre um coração humilde, reconhecendo que nós necessitamos sim da graça de Deus e que sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vaidades, do nosso orgulho, da nossa arrogância, não é isso? Do nosso pecado. Por isso que ele diz aqui: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, não é isso? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Resistir ao demônio e ele fugirá para longe de vós. E nós vamos ficando cada vez mais parecidos com o Senhor. E Ele vai cada vez mais nos dando autoridade espiritual. Irmãos, uma pessoa que não tem intimidade com Deus, ela não tem autoridade espiritual. A nossa autoridade provém de quem, irmãos? A autoridade espiritual provém do Deus Altíssimo. Porque Ele nos selou, Ele nos ungiu no nosso batismo. E Ele nos ordenou para ir. Isso, Ele disse: ide. Fazei as mesmas coisas que eu fiz e até maiores. Mas para isso vocês precisam estar muito íntimos, muito próximos a mim. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nós precisamos renunciar ao pecado todos os dias. Nós precisamos fugir do pecado mesmo, como dizia minha mãe, fugir do pecado como o demônio foge da cruz. Irmãos, nós precisamos fugir, renunciar tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que nos tira a graça de Deus, da presença de Deus. Então essa palavra é muito forte. Então vamos lá, aquela outra pergunta que eu coloquei no início, lembra? Quem anotou? Vamos lá? Como possuir uma profunda intimidade com Deus? Vamos ver? Como? Vamos lá? Somente pela força Somente pela força de quem, irmãos? Somente. Irmãos, até a palavra de Deus diz que ninguém é capaz de dizer Jesus é o Senhor se não for pela unção do... Só o Espírito nos revela quem é Deus. Quer ver? Eu vou convidar vocês a abrir aí 1 Coríntios. Abre aí em 1 Coríntios, rapidinho, o nosso tempo é curto. Abre. 1 Coríntios 2, exatamente. 1 Coríntios 2. Acho que vocês encontraram antes de mim, né? Eu ainda não encontrei. 2, 10. Eu ainda estou em... 1 Coríntios, capítulo 2, do 10 ao 11. Do 10 ao 11, vamos ver? Vamos ler juntos também, tá bom? Do 10 ao 11, vamos lá. Todavia, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Irmãos, vamos repetir isso aqui, presta atenção. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside?
Irmãos, quem é que revela, inclusive revela o nosso pecado? O Espírito Santo revela o nosso pecado para o arrependimento. O demônio condena, ele nos condena. O Espírito Santo nos revela para nós nos arrependermos e nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. É verdade? E nos voltarmos para o Senhor. O Espírito sonda o mais profundo do homem. Irmãos, veja a preocupação, olha a profundidade do amor de Deus pelo homem e pela mulher. O que Deus faz? Ele vem em auxílio à nossa fraqueza, né, como nós aprendemos. O Espírito de Deus habita em nós, ele ora em nós, ele nos revela Deus, ele revela o nosso pecado. Por isso que quanto mais nós temos intimidade com Deus, mais nós queremos o que, irmãos? Buscar o arrependimento. Mais nós buscamos os sacramentos, principalmente o sacramento da confissão, porque nós não queremos guardar pecados. Nós queremos renunciar ao pecado todos os dias, porque nós pecamos todos os dias, não é? Nós queremos ser cada vez mais limpos, purificados, porque o Espírito Santo está trabalhando em nós, à medida que nós desejamos essa intimidade. E esse trabalho do Espírito é diário. E na medida que eu consinto, eu preciso consentir, é com o meu consentimento. Isso vai havendo, irmãos. O Espírito nos leva aonde, amados irmãos? Onde ele nos leva? Ou seja, é ele quem nos revela. Por isso que eu gosto daquela música, né, que a gente canta assim: quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Irmãos, nós não podemos nunca, é tanta riqueza de Deus que há em nós, não é verdade? Tem tanta riqueza de Deus em nós, e nós às vezes nem nos damos conta, porque é o Espírito de Deus que está dentro de nós, mas ele está arrefecido muitas vezes por causa do pecado. Nós precisamos pedir todo dia: vem Espírito Santo, purifica-me. É ele que purifica a nossa mente, os nossos pensamentos. E nós precisamos sim ter essa sede cada vez maior. Então vamos junto aqui? Agora nós vamos ler junto isso aqui, vamos lá. Só teremos uma profunda intimidade com Deus pois só ele pode nos levar a uma plena comunhão de alma com Deus. A nós, porém, Deus o revelou. Deus se revela a nós pois o Espírito sonda até mesmo. Quem estava aqui no dia daquele ensino, que até sobre dom de línguas, vocês lembram? Que a gente falava que a oração em línguas é o Espírito orando no homem, né? Como diz Romanos, né? Outrocinho o Espírito ora em nós, não é isso? Ele vem em auxílio à nossa fraqueza, porque nós nem sabemos orar, às vezes, nós nem sabemos nem o que pedir e como pedir, e o Espírito ora em nós. Então, quando ele ora, por isso que a oração em línguas, irmãos, ela tem um sentido também de cura interior profunda. Sabe por quê? Porque às vezes são áreas da nossa vida que nem nós temos conhecimento, e o Espírito nos leva às vezes nem nós sabemos de algum trauma, alguma situação que nós vivemos, que está no nosso inconsciente. E o Espírito nos leva a essa profundeza. Viu que profundo, não é? Vamos lá. Agora vamos ver também, irmãos. Sim, isso aqui não tá, mas eu queria... aqui uma frase de Santo Agostinho que diz assim:
Sabe o que ele fala? Deus me é mais íntimo a mim do que eu mesmo. Entenderam a frase de Santo Agostinho? Deus me é mais íntimo a mim do que eu mesma sou de mim. Às vezes. Viu? Porque você conhece as profundezas. Ele é mais íntimo do que você. Eu mesma. Porque nós, muitas vezes, irmãos, nem nos conhecemos direito. Com certeza. Né? A gente se assusta com a gente mesmo. Nós não temos noção, às vezes até, imagine você o que um homem ou uma mulher sem Deus é capaz de fazer, não é? Esse dá medo, senhor. Esse dá medo. Esse dá medo. Eu acho que ele é pior que um animal. O ateu vai processar você. Não, gente, mas quando eu digo um homem sem Deus, não. Podemos também olhar para o lado, né? É sabedoria. Só fazer um parênteses. Fazer um parênteses. Com Deus. Só um parênteses rápido. A gente ouve. Com Deus, é com Deus então. A gente vive num mundo de muitas bandeiras, segmentos, destinos, né? Mas assim, trazendo um pouco assim para essa nossa realidade. Quando o homem tem valores, ele costuma perseguir, defender os seus valores. E quando ele tem Deus, a pessoa de Deus, e ele realmente crê e segue esses valores, é mais fácil, com base nesses valores, ele ter respeito, mais fácil ter respeito ao próximo, é mais fácil pelos valores que ele aprendeu. Né? Então, os valores contribuem Também. para que ele tenha esse comportamento, auxilia nesse comportamento. Um exemplo, quando a gente tem um compromisso com Deus, que eu não estou vendo e não estou pegando, isso pode ser útil conosco e nos ajudar a ter compromisso com os outros em nome dele. Né? Isso nos ajuda em nome de Deus. Então, quando a gente usa o nome de Deus e é verdadeiro, isso soma, né? No contexto geral, isso soma para nós. O Espírito Santo, então, é aquele que cria a intimidade do homem com Deus. É por isso, irmãos, que esse movimento pentecostal, o movimento de renovação carismática, né, é tão importante para a igreja de Jesus Cristo, não é? Todos os movimentos são importantes. Mas por que as pessoas sempre olham, ali os carismáticos, vamos lá pedir oração para eles, né? Vamos lá, esse povo reza diferente. Porque nós temos o Espírito Santo, como nós todos já sabemos, não é uma exclusividade da renovação carismática, é da igreja. A gente sabe que o Espírito Santo sempre atua na igreja, até porque a igreja sem o Espírito Santo seria apenas uma mera instituição. Isso, ele é a força da igreja. O Espírito Santo é a vida da igreja. Porém, os primeiros cristãos, nós podemos ver na igreja primitiva que eles tinham essa vivência, né, dos carismas do Espírito. Porém, hoje, na atualidade, o movimento da igreja que se apropria mais, vivencia, né, os carismas do Espírito, pratica e vivencia, é a renovação carismática. Então, é uma riqueza muito grande, irmãos. Nós precisamos, sim, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos vencer, principalmente a frieza. A frieza da alma, a aridez espiritual é muito grande no mundo de hoje. As pessoas não estão mais tendo força, irmãos, nem para orar. As pessoas não estão mais, e eu me incluo, nós muitas vezes não temos mais força nem para orar. Nem tempo está arrumando mais. Tem servo que não tem mais tempo para orar, não é? Tem servo que não tem mais tempo para ler a palavra de Deus. Tem servo que não tem mais tempo para rezar o texto também. Tem servo que não está mais escutando o Senhor. Se nós não abrirmos os olhos, nós precisávamos ser o diferencial. Qual o nosso diferencial no mundo de hoje? Já que nós somos servos de Jesus Cristo, né? Declaramos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Qual é o nosso diferencial? Se nós estamos nos conformando com esse mundo, não é?
Se nós estamos deixando, ao invés de ficar a imagem e semelhança de Jesus Cristo, estamos ficando a imagem e semelhança desse mundo, nós não podemos permitir isso. Nós não podemos permitir. Então, aí, aqui, irmãos, também tem uma frase que eu gostaria de ler para vocês. Depois eu vou mandar, viu, no grupinho lá dos formadores, quem quiser, eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Vou mandar no nosso grupo. Aqui tem uma frase que fala assim, ó. Onde era que eu queria ler para vocês, que eu achei lindo? Aqui. Assim, quando uma alma quer ser íntima de Deus, presta atenção, você quer ser íntima de Deus? Sim. Ele diz aqui, quando uma alma quer ser íntima de Deus, ele se apropria dela, de tal forma, gente. O Senhor se apropria de você e de mim, que quer ser íntimo dele, de uma maneira tão profunda, há uma afeição tão grande de Deus comigo e com você, porque é um amor muito grande, porque mais do que nós desejamos, o Senhor deseja ter essa intimidade, essa profundidade conosco. Então Deus é atraído a ponto da pessoa se tornar a casa de Deus. E é isso que acontece. Ela se torna a casa onde Ele pode habitar. Você é a casa de Deus, onde Ele pode habitar. Não arrefecer o Espírito, né? Por isso que tem a passagem lá em Apocalipse, né? Que ele fala, mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor, que esfriou. Você que esfriou, né? Ele fala, né? Lá em Apocalipse. Então vamos lá, irmãos. Aquela outra pergunta, vamos lá? Que nós tínhamos colocado, como ter uma vida de intimidade com Deus. Vamos lá. Tudo começa e termina com a oração. E na oração nós fazemos o quê? Nós só falamos? Não. Nós também ouvimos. Nós ouvimos mesmo? O Senhor, e entendemos o que Ele quer. Nós estamos entendendo o que o Senhor quer de nós? Nem sempre. Nem sempre. Irmãos, a gente obedece pela intimidade, né? Aham. Eu estou pedindo, eu vou fazer, mas tem que ser isso mesmo? Né? A gente diante do Santíssimo, muitas vezes, a gente está Senhor, mas é isso que o Senhor quer? É isso que eu quero. Vou obedecer. Irmãos, mas tem situação da vida que a gente fica mesmo assim, eu preciso. Quantas vezes eu já fiquei, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, como eu vou resolver isso, não é? E se não for a sabedoria do que vem de Deus, a gente faz besteira, não faz? Irmãos, até no nosso fazer, o serviço, a obra de Deus. Por que a gente às vezes fala, gente, mas vocês fazem reunião demais, né? Carlos Alberto já chegou a falar, nossa, mas é tanta reunião que vocês vão. Vocês já devem estar muito sabidos que é reunião demais. Irmãos, e ainda assim, às vezes a gente tem dificuldade. Senhor, é assim que é para a gente fazer? Irmãos, não tem como realizar a obra de Deus sem escutar o Senhor. Nós não podemos cair no ativismo de só fazer e não nos rendermos. E não nos prostrarmos, porque nós estamos fazendo, é por nós, é de nós. Então nós temos que ouvir as ordens dele. Senhor, o que queres que eu faça? Irmãos, pra vocês terem uma ideia, no nosso caso, até a formatura da turma, né? Que a gente estava quebrando a cabeça, a gente achava que não ia fazer esse ano, porque é tanta coisa, né? Não, aí, quando nós fomos para diante de Jesus, diante do Santíssimo, não foi, Inês? Aí rapidinho o Senhor falou, e quando Ele dá a direção, irmãos, a gente sente uma tranquilidade, não é verdade? Quando o Senhor dá uma direção para a gente, e a gente sente que está fazendo o que Ele mandou fazer, mas a coisa flui, não flui, irmãos? Pode pegar a estrada e fazer. Pode fazer, é seguro, você dá passo seguro. Às vezes você até tem obstáculos, mas você tem uma fortaleza, não é? Determinação, uma convicção do que você está fazendo. Irmãos, uma liderança. Pensa num líder que não escuta o Senhor.
Porque senão ele fica sem rumo, não sabe para onde ir. Não é verdade? Aí aquela história lá, que diz que de quem é aquela história, Carlos Alberto? Que o homem disse para o sábio, que disse, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Alice no País das Maravilhas. De Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho, mas nós sabemos para onde nós vamos. Irmãos, é muito difícil ouvir o Senhor. O que vocês acham? Vocês acham que é difícil? Você acha que é difícil, Cidinha? Ouvir Deus? Tem que ficar em silêncio. Acho que primeiro você ser o íntimo de Deus facilita. 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 Tem que estar em oração. Se você não tiver em oração, você não pode. Irmãos, mas eu vou contar para vocês também a minha experiência. Assim, diante da minha vida corrida, eu já ouvi Deus, às vezes na cozinha, lavando louça. Pra vocês terem uma ideia. Porque eu tô ali, às vezes não dá tempo, né, de eu parar. Às vezes na minha sala de aula também já cheguei a ouvir Deus. É mais difícil, mas já cheguei, né? Diante para assim, ter sabedoria para lidar com uma situação complicada. Porque lidando com gente, às vezes tem situação difícil. Eu já tive uma vez uma situação de gente brigando adulto. Uma época que eu trabalhava à noite, adulto, 2 homens grandão brigando na sala. Que aí não é fácil não, né? Então, na hora ali, o Senhor às vezes dá sabedoria pra gente. Por quê? Mas é preciso que você esteja vivendo uma intimidade. Em sintonia. Aí, na hora do momento difícil, você nem está ali prostrado, rendido, mas aí vem, você age dessa maneira. Vem uma palavra dentro da nossa casa, às vezes, não é isso? No momento de uma situação, às vezes, que você às vezes apaga um fogo, uma tempestade com uma palavra sábia. Então, porque a gente está vivendo isso. Porque quem se dispõe a essa intimidade, gente, o Senhor se apropria de tal maneira dessa alma, dessa pessoa que você já viu, nossa, que sabedoria, né, que tem aquela pessoa. Que autoridade espiritual que tem aquela pessoa quando ora, quando prega, né? Por quê? Porque ela já tem esse processo, ela já vive esse processo. Porque a nossa vida, irmãos, precisa ser uma oração. A minha vida e a sua vida precisa ser uma... Quando eu digo, é porque nossas atitudes, nossos atos, tudo que nós fazemos é de acordo com a vontade de Deus. Nós temos uma vida reta. Nós vivemos como um justo, não é isso? A nossa vida é coerente com aquilo que o Senhor nos manda ser. Então a nossa vida também já é uma oração. Oi. É porque à medida em que você vai se aprofundando na palavra de Deus, a Bíblia ela vai te ensinando, né? Para você ser tardio em irar-se. Isso é uma coisa, né? Você se irar. Por exemplo, as pessoas têm pavio curto quando está da igreja para fora. Aqui dentro não. Aqui dentro nós somos perfeitos. Mas quando nós saímos lá fora, nós encontramos um mundo normal, né? Onde você vai defrontar com seres humanos iguais a você. Então, o que diferencia o cristão? É o poder de reflexão, né? A Bíblia, ela te ensina a você ter mansidão, a você ter calma, chama-se o poder de reflexão. Então, a gente vê, hoje em dia, como a notícia corre muito fácil, aí você vê algumas situações, por exemplo, o camarada lá, num prédio lá, cuspiu, caiu no parapeito do outro, uma cusparada lá no cadáver, ele foi lá e matou o cara. Aí o cara estragou a vida dele, vai pra cadeia, né? Ele deve estar lá na cadeia, sei lá, um homicídio deve dar de 12 anos pra cima. Pô, por que eu matei aquele cara? Trouxe tão idiota, né? Só lavar aquilo ali. Aí você vê no trânsito, o outro fechou, foi lá, encheu de tiro a pessoa. Nem colidiu nem nada. Nada.
só é o poder de ira que está muito grande. As pessoas não podem. É por isso que a gente fala. Né? Por exemplo, na sala de aula, é um ambiente de sair na mão, de brigar, de se agredir? Não. É um ambiente de aprender. Né? E isso, por exemplo, a gente como cristão, a gente tem problema um com o outro. Às vezes acontece, um com o outro de se aborrecer. Mas você tem que ter o poder exatamente, a temperança de ir lá e saber que existe o debate, a discussão, existe o poder de você confrontar as ideias, mas que isso de maneira nenhuma pode afetar a tua vida como cristão. Então eu acho que a Bíblia, ela facilita o dia a dia para que a gente não caia em cilada. Em qualquer tipo de cilada. Então. Eu estava na missa e a criança estava inquieta lá. E eu, observando a criança, eu lembrei. A gente tem que amar as crianças. Tem a criança para lá, sempre na missa. Eu ouvi os pais, eles comungaram. Por coincidência, eu passo na porta da casa dos pais. Mas quando esse garoto botou o pé lá de dentro, ele estava passando. Só escutei assim, ó. Eu parei, olhei e falei, não, agora não é a hora de... Eu tenho uma amizade com uma mãe, com um pai, eu falei, não, amanhã eu tenho que conversar. Quando eles colocaram o pé dentro da igreja, eu falei, conversar com você? Aí você... Pode. Eu falei, por que você agiu daquele jeito com seu filho? Porque aí ela falou, você não sabe o que ele fez. Ele faz assim, não. Aí eu fui, pensei com eles, a gente está bem. Nossa, eles quase. É por isso que antes, não tem aquela frase lá de Santo Agostinho? Qual é a frase? Que Deus conhece muito mais a mim do que eu mesma me conheço. Porque só Deus revela o homem ao próprio homem, né? Que é uma frase, inclusive, acho que é de João Paulo II, essa frase. Ou foi no Concílio Vaticano II. Uma vez eu trouxe essa frase, não foi? Numa formação. É porque quem revela o homem ao próprio homem é o próprio Deus. Porque a minha essência é Deus. Então, só Deus pode revelar quem sou eu. Então, à medida que eu mergulho em Deus, eu vou ficando mais forte, inclusive para ir renunciando a essas coisas que são da carne. Então, se vivemos pelo Espírito, vamos agir conforme o Espírito Santo. Então, quanto mais eu estou no Espírito de Deus, mais eu vou agir conforme Deus e não conforme as atitudes e as vontades da carne, né? Então, aqui resumindo, no nosso caso, né, de formadores, de servos de Deus, então não tem como nós só simplesmente irmos para a obra e fazer sem ouvir o Senhor. Então ele fala aqui que até quando Adão estava lá no Éden, né, ele nem tinha obra, ele não fazia nada, não era? Mas ele estava lá para estar com Deus. Ele estava lá para estar com Deus. Então, se eu estou aqui em nome de Deus. Eu estou aqui, igual tem um dia eu cheguei lá, eu estou aqui em nome de Jesus. Porque se fosse meu nome, irmãos, ixi. Então, tudo é em nome de Jesus. Então, resumindo sobre isso, nós somos chamados a ter uma vida enxergando, essa é a frase. Resumindo isso aqui, nós somos chamados a ter uma vida enxergando Deus e ouvindo Deus, através de uma intimidade. Então, sou chamada a enxergar Deus e a ouvir Deus. Como é que eu enxergo Deus? Como eu enxergo Deus? Pelos olhos da fé. Eu posso enxergar Deus também na minha irmã, não posso? Por isso que é um respeito. Quando a gente enxerga Deus no irmão, a gente respeita. A gente tem zelo pelo irmão, né? Aí vamos, irmãos, que tem que terminar. A Andréia já veio e falou para mim. Outra coisa, irmãos. Outros passos para a gente ter essa intimidade. Vamos lá? A oração, que pressupõe o quê? A gente fala e ouve, né? Na oração. Fala e ouve. Irmãos, vamos lá.
Só um detalhezinho sobre a questão da oração, irmãos. A oração pessoal, ela, além do texto das nossas orações devocionais, é importante a oração espontânea, certo? Nós sempre recomendamos isso. A oração espontânea também, porque é o momento que eu falo com Deus e ouço Deus, tá? Vamos lá. Outro passo, além da oração, onde eu falo, vejo e escuto. Eu também, outro passo é para a intimidade com Deus, é o jejum. Quem faz jejum aqui? Quem consegue? Consegue? Mais ou menos. Irmãos? Sim, tem vários tipos. Nós nem vamos entrar nos tipos, tá, irmãos? Porque tem vários. Porque não vai dar tempo hoje. Assim, essa questão do jejum, irmãos, deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui para acrescentar para vocês. Aqui, ó. Sim, não tá aqui. Por que o jejum é importante? É porque quando eu renuncio a alguma coisa que eu gosto muito, eu estou como se eu estivesse dizendo, Deus é mais importante para mim do que a minha vontade. É nesse sentido o jejum, certo? Então, às vezes eu mortifico um pouco a minha vontade, porque a luta do ser humano é essa o tempo todo, é lutar contra a vontade da gente, não é, irmãos? A gente mortifica as vontades para que o Senhor cresça em nós. Porque, resumindo tudo, essa intimidade ela se torna tão mais profunda quando a gente chega ao ponto de dizer como Paulo, ele dizia, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Tamanha era a intimidade de Paulo, apóstolo, com o Senhor. Então é uma forma de mortificação das vontades. Existem batalhas espirituais também, irmãos, que só através do jejum. O próprio Jesus disse isso para os discípulos, não é isso? Que eles falaram que teve uma situação lá, que eles foram expulsar demônio em nome dele, não é isso? E ele falou que há situações, né, que só qual é aquela? Jejum e oração para expulsar os demônios. Então, irmãos, por isso que a gente tem que ficar muito atento. E geralmente o Senhor nunca vai dar uma situação que a gente não possa resolver. Por exemplo, se você não consegue fazer jejum de comida, de alguma coisa, por um problema de saúde, o Senhor não vai às vezes te pedir isso. Ele vai te pedir um jejum de outra coisa. Vai te pedir para mortificar. Ele vai te pedir para mortificar outra vontade sua, em prol da vontade de Deus. Então é uma forma assim muito forte também, irmãos, que depois em outros momentos, quem quiser aprofundar mais sobre essa questão do jejum, tem aqui outras passagens, mas a gente não vai agora, porque também não dá tempo. Outro passo para ter intimidade com Deus, vocês já devem estar pensando aí, qual seria? Outro passo, nós já vimos que a oração, ouvir, escutar, a palavra de Deus, né? Nós vamos ver também leitura da palavra. Já vou colocar a leitura antes. Aqui, eu já coloquei esse, mas vem a palavra também. Vamos lá, gente. Outra coisa é a adoração. Vocês não imaginam quão é poderosa a adoração. Aqueles que adoram, aqui tem até uma frase que diz assim, ó. Sabe o que aqui fala assim? Quando adoramos, somos erguidos acima do nosso ambiente. Parece que o Senhor nos coloca acima do nosso ambiente. Nós saímos um pouco. É mais forte ainda do que orar, a adoração. Vocês sabiam? Que é ainda mais forte, porque nós saímos. Então, a adoração temos que ter uma vida de adoração, de rendição completa ao Pai. Nos prostrarmos e ajoelharmos diante dEle, rendermos louvores a Ele. A adoração e o louvor colocam... tá aqui, eu pensei que eu não tinha colocado aqui. Vamos lá, ó. Vamos juntos ler isso aqui, ó. A adoração e o louvor colocam-nos no nível alto. Quando oramos, ainda estamos em nosso ambiente. Quando adoramos, somos erguidos acima do nosso ambiente, com suas dificuldades e limitações.
Na adoração, Deus nos ergue acima. O que a oração não pode fazer. Ore quando puder, mas louve e adore quando. Por isso que às vezes, quando a gente não tem mais nem palavra, nem consegue, a gente ficar só diante do Santíssimo ali, calado, você já é uma oração. Porque tem vezes que a gente não tem nem o que dizer também. Bem, irmãos? Agora vamos lá, adoração. Então aqui essa imagem no sentido de que é uma rendição mesmo. Eu me rendo a Deus. Eu não sei mais, eu estou rendida agora. Eu estou prostrada a Deus. Só Ele. Eu me rendo só diante dele, não diante dos problemas, não diante dos meus pecados, diante das minhas limitações. Eu me rendo somente ao Senhor, que é Ele que é o Senhor da vida. Outra coisa, outro passo é o que então, irmãos? É a leitura. Irmãos, como a palavra de Deus tem poder de purificar também, de nos dar resposta e purificar a nossa mente, não é? A palavra de Deus acrescenta muito e muito. É uma carta de amor para nós, escrita com o sangue de Jesus em todas as páginas. Então, não é só um livro, é muito mais que um livro. É o próprio Deus que fala conosco também na palavra, viu? É uma forma de escutar o Senhor, é lendo a palavra. E os sacramentos, irmãos, outra coisa, ter vida sacramental. É preciso ter vida sacramental. Os sacramentos são fontes de graça que a igreja nos dispõe para nós, não é isso? Justamente para que nós fiquemos ainda mais íntimos de Deus. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas vamos lá. Qual o sacramento que nós mais recorremos no dia a dia, na nossa vida? Não? Confissão, não, o batismo já, todos nós já, eu digo sacramento, né? Nessa vida de sério. Confissão, que mais? Eucaristia. Adoração. São quantos mesmo os sacramentos? Agora vamos voltar lá no catecismo, rapidinho, 7, né? 7, que é o batismo, que é o pai de todos, né? O crisma, Eucaristia, a penitência, que é a confissão, matrimônio, ordem e a unção dos enfermos. Eu tenho já esse sacramento, unção dos enfermos, né? Já é daquele período. Então, resumindo, gente, o formador, vamos junto para a gente fechar, tá? O formador tem necessidade de ter intimidade com Deus para ter visão, ser robustecido do Espírito Santo. O líder é um amigo de Deus. Irmãos, um líder que não é líder cristão, se ele não for amigo de Deus, ele vai se parecer com o líder do mundo. E aí não dá certo. A igreja não precisa de líderes conforme o mundo. Porque até os líderes aí do mundo, eles estão se adequando, né? A uma vivência mais fraterna, amigável, né? Então, o Ministério de Formação passa pela abertura, como vocês disseram, né? Para ser um bom formador precisa aprender. Foi, obrigada. Ele precisa estudar, não é isso? Então, ele passa pela abertura ao aprendizado, pela aceitação de ouvir a Deus, naquilo que Ele nos quer falar. Então, ser formador é fazer a vontade de Deus, ou melhor, é atender, não é fazer a minha vontade, não é para satisfazer o meu ego, não é para evidenciar o meu ego para os outros, para eu querer ser vista. O formador é aquele que quer tão somente fazer a vontade de Deus. E para isso ele precisa ser íntimo. Precisamos ser formadores íntimos de Deus. Resumindo, precisamos também ser servos íntimos